Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira, uma manhã abençoada e de vitória. É mais um dia de vitória, mais um dia de conquista para todos nós que servimos a Deus. A palavra vai nos dizer sempre assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabemos que a situação que nós nos encontramos, a situação do país, não só economicamente falando, mas também a situação desse vírus, um vírus terrível que tem afligido família, afligido lares, afligido empresas. Mas pastor, empresa também, porque as empresas estão fechadas, não tem faturamento, os empresários não sabem o que vai ser o pós-vírus, o que pode acontecer o pós-vírus, Mas esse é o momento de nós buscarmos a Deus, é o momento de orarmos, é o momento de se chegarmos a Deus. A palavra diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, meu amado, eu quero deixar uma palavra para você, que diz aqui no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e clamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Agora é pela quarta vez que Deus chama Samuel. Deus chamou a primeira, chamou a segunda e chamou a terceira. E nenhuma das 3 vezes Samuel compreendeu que era o Senhor. Mas na quarta vez ele entendeu que era o Senhor, pois o sacerdote percebeu que era Deus chamando Samuel. E ele então deu uma orientação. Eu quero dizer para você, amados, esse vírus talvez seja para poder o despertar da igreja. Você vê que todas as igrejas estão fazendo live, estão estão nas televisões, no rádios, Tá todo mundo correndo para o rádio, correndo para a televisão, correndo para a live, correndo para Facebook, correndo para o YouTube, para poder, porque nas igrejas não estão tendo cultos, Nas igrejas não está havendo culto, igrejas fechadas, outras que podem estar abertas, estão com cultos reduzidos, pastores que pegavam para 3.000, 4.000, Hoje estão pregando para 50, 20 pessoas, porque nas suas igrejas não pode ter mais aquele número exagerados. Então as pessoas estão correndo, homens de Deus, mulheres de Deus, estão correndo para a live, estão correndo para o Facebook, estão correndo para os meios de comunicação para poder chegar até as suas igrejas, até seus membros, até as suas ovelhas, para poder, enfim, dar a alimentação espiritual. E aqui estamos nós também fazendo o mesmo, claro, levando uma palavra abençoada. Mas eu quero dizer para você, isso é um despertar do Senhor para a igreja. Um despertar aonde Deus, Ele sempre quis falar com a igreja. Há anos que Deus quer falar com a igreja. Só que a igreja tem adormecido. A igreja está adormecida. A igreja, Deus falava e ela não compreendia. A igreja entrou num rumo tremendo, num rumo de prosperidade, no rumo aonde deixou-se de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. A igreja deixou de fazer isso. A igreja passou a buscar as demais coisas em primeiro lugar, e a justiça e o reino de Deus ficava quando pudesse. A igreja viajava, passeava, sem se preocupar se tinha algum evento evangelístico que se ia ganhar alma e se a presença dela era importante ou não. A igreja
ela chegava tarde nos cultos, pouco se importava em chegar cedo para louvar e agradecer ao Senhor, Rei dos Reis. A igreja subia o monte sem se preocupar com a sua congregação, se Deus ia mandar um visitante. Ele subiu o monte, não falava com o pastor, não respeitava a sua autoridade espiritual. A igreja deixou de respeitar a autoridade espiritual. Muitos deixaram de respeitar os pastores, pastoras, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Até hoje você vê no Facebook, você vê no YouTube, você vê nos meios da comunicação, né, pessoas que denigrem, que falam, que defamam a imagem do homem de Deus. E com isso, vai passando-se o tempo, e o que acontece é que nós, como seres humanos, nós temos o hábito de, como posso dizer para vocês, nós temos o hábito de aderir, de aceitar as situações. Nós temos esse hábito de se acostumar com isso. E foi o que aconteceu com a igreja. A igreja, ela entrou em meio a um chocarriço. A igreja brincava com o sangue de Jesus. Quantas pessoas eu já vi brincando, utilizando o nome de Jesus, o sangue de Jesus, numa mera brincadeira. Então a igreja estava adormecida, como Paulo diz, né? Muitos que dormem. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Não estou generalizando, dizendo que são todos 100%, não. Como Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Estão entendendo, amados? Não poucos os que dormem. Então a igreja deixou de orar, ela deixou de buscar de madrugada, ela deixou quantos ministros nós vimos aí ministrando, dizendo que Jesus já pagou um preço, já pagou um preço de oração, já pagou um preço de jejum, já pagou um preço de comunhão, né? Mas Jesus pagou o preço dele. E agora nós temos que pagar o nosso preço. Somos nós que temos que orar. Somos nós que temos que buscar a Deus. A palavra diz bem claro: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esse me achará. Então, você vê que todo tempo Deus, ele volta a querer falar com o seu povo, a querer conversar com o seu povo. Se nós formos ver lá na Bíblia, lá atrás, nós vamos ver Balaão saindo para um caminho, para uma jornada, mas ele se esqueceu de Deus. Ele esqueceu de consultar a Deus. E Deus todo o tempo querendo falar com Balaão, e Balaão não entendia, até a ponto de Deus ter que abrir a boca da jumenta para que Balaão pudesse entender que Deus estava querendo falar com ele. Se nós formos um pouco mais na frente também, né? Nós não vamos viajar em toda a palavra, mas apenas alguns trechos. Nós vamos ver que Paulo também, falando no Velho Testamento, para pessoas dizendo, mas isso é no Velho Testamento, e agora estou falando no Novo Testamento, né? Que Deus sempre quer falar com a sua igreja, né? É a vontade de Deus em conversar com os seus filhos, com as suas filhas. E nós vamos ver agora também lá em Paulo, quando Paulo cai do cavalo e Jesus aparece a ele. E Paulo fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Então Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estão entendendo, amados? Estão compreendendo a essência de que Deus, ele quer falar conosco? É o que acontece hoje, muitos adultérios,
muitos pecados, muitos erros, muitos enganos, muitas mentiras. E tudo isso sendo levado até o altar do Senhor, aonde tudo isso chegou até as suas narinas. E Deus, Ele fez o quê? Você vê que isso não é uma perseguição religiosa. Não é. Não é uma perseguição contra a igreja. Você vê que estão mandando fechar bares, restaurantes, shoppings, cinemas, praça de alimentação, praça públicas. Então não é uma perseguição religiosa, é um despertar. Deus, Ele fecha a sua igreja, porque nós estávamos subindo de qualquer jeito ao seu altar. Embora nós vivemos da graça, embora você diga assim, não, eu vivo da graça, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, sim, mas quando há arrependimento, e a graça, ela não quer dizer que você pode subir de qualquer jeito no altar. A graça, ela não quer dizer que você pode ir de qualquer jeito para adorar ao Senhor. A graça, ela não quer dizer que você pode abrir a sua boca para engrandecer o nome do Senhor de qualquer forma. E assim tem sido muitas pessoas, pecados escondidos, segredos guardados com o diabo. Deus, Ele não faz pacto com ninguém. Deus, Ele é justo. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Eu acho que esse momento, para nós pararmos, refletirmos, analisarmos as nossas vidas, romper com o pecado, romper com o diabo, confessar as nossas culpas. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E Deus, como diz João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, Deus quer falar com você. Que Deus te abençoe. Pense nesta palavra.